Abram comigo, por favor, Evangelho de São João, capítulo 3. João, capítulo 3. Essa pregação vai desaguar numa adoração ao Santíssimo, e depois nós teremos intervalo para a Santa Missa com o Padre Moacir. Então você precisa prestar muita atenção nessa pregação. João 3, acharam? Havia um homem da parte dos fariseus chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Foi visitar Jesus durante a noite e disse: Rabi, sabemos que vem da parte de Deus como mestre, pois ninguém faz os sinais que fazes se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: eu te asseguro, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos respondeu: mas como um homem pode nascer sendo velho? Porventura entraria de novo no ventre da sua mãe para nascer? Jesus respondeu: eu te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Porque quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. E não ache estranho que eu te digo que é preciso nascer de novo, pois o vento sopra onde quer, você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. É isso que acontece com aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Beije a sua Bíblia, vamos aplaudir a palavra do Senhor. Fala para quem está do seu lado: se você cochilar, você vai pegar 4 bilhões de anos no purgatório. Para a gente entender o que está acontecendo aqui, nós teremos que voltar 1500 anos antes dessa cena. Eu estou com você agora no livro do Êxodo. Nós ainda não estamos no período dos juízes e nós ainda não estamos no período da monarquia. Portanto, não há autoridade sobre a terra a não ser Moisés. E o Senhor revelou a Moisés os 10 mandamentos do decálogo. Portanto, a autoridade máxima sobre a terra é Moisés, e a jurisdição da terra são os 10 mandamentos. Portanto, se alguém rouba a sua galinha, você vai procurar Moisés, e Moisés vai julgar o decálogo e vai sentenciar você. Se alguém bate no seu carro, você vai procurar o escritório de Moisés. Moisés vai julgar a partir do decálogo e vai sentenciar você. Portanto, Moisés é o príncipe da lei. Os exegetas dizem que Moisés é a própria Torá. A lei de Deus estava com ele, a unção de Deus estava com ele. Moisés é presidente, governador e prefeito ao mesmo tempo. Moisés é presidente, senador, deputado federal, deputado distrital ao mesmo tempo. Ele é a única autoridade sobre a terra e ele julga as nações a partir do decálogo dos 10 mandamentos da lei de Deus. O detalhe é que Moisés está mandando agora em 2 milhões de pessoas. Imagina que desde uma galinha a uma separação de casais, a um assassinato, tudo vai bater no escritório de Moisés. Moisés não estava mais aguentando. A Bíblia diz que Moisés foi orar e reclamou com Deus que ele sozinho não estava mais aguentando. Então o Senhor pediu a Moisés que ele reunisse 70 anciãos, homens que têm pedigree, de boa linhagem, de linhagem real, porque Deus faria uma grande obra. A Bíblia diz então que Moisés reuniu aqueles 70 homens. Então o Senhor retirou o espírito dele, de Moisés, e se multiplicou e se dividiu. É isso mesmo, retirou o Santo Espírito que estava em Moisés, se multiplicou e se dividiu em 70 homens. Nasce aqui agora uma palavra em hebraica chamada Sinedrim, ou o conselho do Sinédrio. Moisés continua sendo o príncipe da lei, a lei continua sendo os 10 mandamentos, mas Moisés agora não resolve as coisas sozinho. Ele tem 70 anciãos, que é o conselho do Sinédrio. Pergunta para quem está do seu lado: você morreu ou você está vivo? Abra a boca, pergunta para quem está do seu lado se você está entendendo ou você está vivo.
Diga comigo: Moisés é o príncipe da lei. A lei é o decálogo. E o sinédrio tem 70 membros. 1500 anos se passaram, Jesus começa a pregar e o sinédrio está em pleno vigor. Quando que o sinédrio foi inaugurado? 1500 anos antes. Quando que o sinédrio vai acabar? 70 anos depois. Portanto, Jesus chega e ele acha o domínio do sinédrio. Só tem um pequeno detalhe, me pergunta qual é. Nesse momento o sinédrio é pagão. E o sinédrio é tão pagão que foi o conselho do sinédrio quem mandou matar Jesus. Para você entender quem é o conselho do sinédrio, é como se fosse hoje o Supremo Tribunal Federal. O conselho do sinédrio é pago para interpretar a lei e sentenciar. O sinédrio não tem religião. O sinédrio não tem filosofia de vida. Os sinédrios são homens racionais que interpretam a lei e julgam a lei e executam. É como se o sinédrio não tivesse do pescoço para baixo. O sinédrio só tem pescoço para cima. Os homens são razão, 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 razão. Aqueles homens não têm sentimentos, é só razão. Eles têm lei decorada, eles têm estatutos decorados, eles têm juízos, decretos e princípios decorados. E isso é tão complicado que Jesus está pregando, está pregando, está pregando. E Jesus diz: eu não vim abolir a lei, eu vim aperfeiçoar a lei. E eles começam a ficar incomodados. E é justamente o conselho do sinédrio que manda matar Jesus. Só que o chefe do sinédrio agora não é mais Moisés. O chefe do sinédrio é esse homem aqui que a gente vai estudar agora, chamado Nicodemos. Diga para quem está do seu lado: Nicodemos é o chefe do sinédrio. Abra a boca, miserável. Diga para quem está do seu lado: Nicodemos é o chefe do sinédrio. Acompanhe meu raciocínio que eu vou mudar de assunto. 1500 anos depois, Moisés é o príncipe, 70 anciãos e a lei é divina. 1500 anos depois, o príncipe é Nicodemos, o sinédrio é pagão e o sinédrio mandou matar Jesus. Só tem um detalhe, me pergunta qual é. A Bíblia diz que quando Jesus pregava, o coração de Nicodemos, o chefe, queimou com a pregação de Jesus Cristo. Só que ele não pode dar o braço a torcer. Como é que ele vai chegar lá e vai dizer: eu sou membro do Supremo Tribunal e a sua pregação me deixou doido? Ele não pode fazer isso. Então a Bíblia diz que ele espera terminar o horário comercial e na calada da noite, às escondidas, morrendo de medo de alguém descobrir que o seu interior estava incomodado, e ele vai visitar Jesus. Só que ele visita Jesus num papo de aranha. Sabe aquele papo ruim? É um papo ruim. Ele chega e diz: Rabi, chegou aos nossos ouvidos que as obras que tu fazes, acredito pelo nosso conhecimento que tu vens da parte de Deus. Jesus falou: seu papo está muito ruim, seu papo está muito ruim, vamos direto ao assunto. Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. E ele falou: mas como um homem sendo velho e racional igual eu vai entrar no seio da minha mãe? Jesus falou: você é tão inteligente que você é burro. Deixa eu te dizer, se você não nascer da água e do Espírito, você não vai ver o reino de Deus. Porque quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. E o vento sopra aonde quer, você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. É isso que acontece com aquele que nasceu do Espírito. Pode aplaudir. O que é que Jesus estava propondo a Nicodemos? Eu vou rachar sua cabeça e o Espírito Santo vai entrar nela e você vai ficar chapado. Não, você não entendeu. Dá um cascudinho na sua cabeça e fala: o problema é o Nicodemos. Dá um cascudinho na sua cabeça, fala: o problema é o Nicodemos.
Nicodemos. Dá um cascudinho quem está na cabeça do seu lado, fala: Nicodemos, Nicodemos. Qual é o problema do Nicodemos? A cabeça. E é por isso que a proposta de Jesus é: se a gente não rachar a sua cabeça, e se o Espírito Santo não batizar a sua cabeça, você não vai ver o reino de Deus, porque quem nasce da carne é carne. A proposta de Jesus era arrebentar a cabeça de Nicodemos. Pergunta para quem está do seu lado: por que a cabeça de Nicodemos? Pergunta quem está do outro lado: por que o cabeção de Nicodemos? Eu preciso te dizer uma coisa, mas eu quero que você não se ofenda. Porque na nossa região aqui do Ocidente, é muito comum a gente colocar como a parte mais importante do ser humano o coração. Então a gente diz assim: põe a mão no seu coração, amolece o seu coração, abre o seu coração. Nossa, que coração duro, não é? Então aqui no Ocidente nós julgamos que o principal órgão do ser humano é o coração. Só que nós estamos falando aqui do judaísmo. E Jesus é judeu, e Paulo é judeu. E no princípio do judaísmo, a parte mais importante do ser humano não é coração, porque na verdade não tem nada no seu coração. O seu coração é só um órgão de bombear sangue. Não tem nada no seu coração, não tem nada. Onde é que todas as coisas estão? Aqui. Quando a carta aos Hebreus, no capítulo 3 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, como uma espada de dois gumes, capaz de dividir a alma e o espírito. Onde fica a alma? Aqui. Onde fica o espírito? Aqui. Onde está o inconsciente? Aqui. Onde está o subconsciente? Aqui. Onde está o consciente? Aqui. Onde está o seu passado? Aqui. Onde está o seu presente? Aqui. Onde está o seu futuro? Aqui. Onde estão os seus traumas? Aqui. Onde estão suas lembranças? Aqui. Onde está o seu caráter? Aqui. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 379. Onde o pecado é gerado? Aqui. Onde estão os princípios? Aqui. Onde estão as virtudes? Aqui. Então na verdade não há nada no seu coração. O seu coração é só um órgão de bombear sangue. Se a gente rachar o seu coração agora, só tem sangue dentro dele. Mas tudo aquilo que o ser humano precisa está na cabeça. Portanto, uma obra verdadeira é o Espírito Santo agindo dentro do nosso Nicodemos. Fala para quem está do seu lado: Jesus vai ter que rachar a sua cabeça agora. Onde está a depressão? Aqui. Síndrome do pânico? Aqui. Suicídio? Aqui. Onde começa o adultério? Aqui. Isso é tão sério que Paulo diz que se você olhar para uma mulher e desejá-la, é a mesma coisa que deitar com ela. O adultério não acontece quando você vai para o motel. O adultério acontece quando você aqui começa a desejar alguém que não é seu. Portanto, tudo que você precisa está dentro da sua cabeça. Fala para quem está do seu lado: não tem nada no seu coração a não ser sangue. Aqui nasce uma palavra grega chamada metanoia. O que é metanoia? É uma mudança de mentalidade, é um avivamento cultural. O Espírito Santo entra no seu Nicodemos e ele transforma a sua cabeça, a sua mentalidade, seu jeito de agir, as suas ações, os seus atos. O Espírito Santo mexe no seu caráter, ele mexe na sua estrutura, ele restaura a sua história. Portanto, a obra perfeita do Espírito Santo não é repouso, não é arrepio, não é lágrima, não é aplauso. A obra perfeita do Espírito Santo é quando ele entra no seu Nicodemos e ele faz você nascer da água e do Espírito. Aí você abandona a vida da carne e você entra no mundo do Espírito. E o que acontece? O vento sopra onde quer, você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. É isso que acontece com aquele que nasceu do Espírito. Pode aplaudir, está entendendo? É isso.
Dá um cascudinho de novo e fala: Nicodemos. Dá um cascudinho em quem está do seu lado na cabeça e fala: Nicodemos. Por que tem gente que está 10 anos na igreja e não muda? Porque o Espírito Santo ainda não acessou a sua cabeça. Porque tem gente que está casada há 15 anos e não consegue viver bem no seu casamento, porque tem uma mudança de mentalidade que não é feita. Por que você não tem paciência com seus filhos e você não quer mudá-los? Porque exige dos pais uma mudança de mentalidade. Por que é tão difícil viver na comunidade Filho de João Batista? Por que é tão difícil viver na comunidade Renascidos em Pentecostes? Porque para servir a Deus tem que ter uma mudança de mentalidade. A obra perfeita é no Nicodemos. Se o Espírito Santo não agir no Nicodemos, a gente está fazendo papel de besta. Porque tudo que o ser humano precisa não está aqui, está aqui. Mudei de assunto, mas estou falando da mesma coisa. Agora eu entendo que Atos dos Apóstolos capítulo 2 aconteceu Pentecostes. Diga amém. O Espírito Santo poderia ter entrado no ouvido, poderia ter entrado nas narinas, poderia ter entrado no umbigo, poderia ter entrado no estômago, poderia ter entrado na planta dos pés, na palma da mão. Mas a Bíblia diz que quando clamaram e o Espírito veio, línguas de fogo desceram sobre a cabeça. Batismo no Espírito Santo é uma obra de Deus aqui, ó, na cabeça da gente. Uau, nossa, eu vou aplaudir, foi boa. Essa foi boa. Uau. Se a sua cabeça não muda, acaba o retiro, você volta para casa, a Cinderela vira abóbora, e a partir de segunda-feira você é a mesma merda que você era. Porque o Espírito Santo não agiu. Dá um cascudinho que fala no Nicodemos. Dá um cascudo em quem está de um lado e do outro, fala Nicodemos. Mudei de assunto, mas estou falando a mesma coisa. Eu estou tecendo com você uma linha de raciocínio. Diga aleluia quem está vivo. Eu saí dali agora e tive um acidente grave. Nesse momento eu estou moído. A gente liga para o SAMU ou para o bombeiro. Primeira pergunta: está consciente? Então mantenha ele consciente que a gente está chegando. Se a cabeça estiver boa, dá para a gente arrumar o resto. O coração parou, massagem cardíaca. Mas para fazer massagem cardíaca em você, a cabeça tem que estar boa. Não funcionou, então vamos usar o desfibrilador. Mas a cabeça tem que estar boa. Não teve jeito. Chegou o UTI móvel, vamos entubar, vamos levar para o hospital. É possível fazer qualquer coisa no ser humano se a cabeça estiver boa. Agora inverte. Eu tive um acidente. Eu não tive um arranhão, mas eu bati a cabeça e começou a sangrar pelo nariz e pelo ouvido. A ciência ainda não consegue ressuscitar alguém que teve morte cerebral. Eu vou ficar eternamente com a saúde 100%, vegetando numa cama, porque morte cerebral não tem saída. Aí eu pergunto: quem manda em você é o coração ou é a cabeça? Pode aplaudir. Fala para você mesmo: a obra é aqui, ó. Dá um cascudão nesse cabeção seu. Eu falei: é aqui, ó. Dá em quem está do seu lado. Eu falei: é aí, ó. Nicodemos. Mudei de assunto, mas estou falando da mesma coisa. Diga aleluia quem está vivo. Nós temos na igreja católica mais de 20 mil santos canonizados. Alguns desses santos também são doutores. O que é um santo doutor? É alguém que deu para a igreja a santidade, mas deu também o seu intelecto. Os santos doutores eram um monstro da inteligência. Olha o primeiro que eu vou
citar Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila, chamada por muito de a Teresona, ela dizia: toma cuidado com a cabeça de vocês, porque a cabeça é a louca da casa. Fala para quem está do seu lado: esse Nicodemo vai surtar você. Segundo o santo doutor Santo Agostinho, que escreveu o famoso sermão A Fé e a Razão. Imagina comigo que Agostinho está lutando com Nicodemos. Então é Nicodemos versus Agostinho, Agostinho versus Nicodemos, e de repente nessa briga com a cabeça dele, ele que era inteligentíssimo, ele diz: tarde te amei, beleza antiga e tão nova, eu que procurava longe, mas tu estavas na verdade muito perto de mim. Mas o problema era aqui, ó, no Nicodemos. Alguém me ouve? Terceiro santo doutor, Santo Tomás de Aquino, morreu com 170 quilos. Eu chego lá um dia. Para mim, o homem mais inteligente da Igreja Católica, Santo Tomás de Aquino. Mas ele era tão gordo que a história diz que tiveram que arrancar um pedaço da mesa para ele entrar, para ele tomar café. Cheguei à conclusão que é melhor ser gordo e inteligente do que ser fitness burro. Se for um magro inteligente, melhor ainda. Imagina Santo Tomás de Aquino inteligente olhando para o Santíssimo e tendo que acreditar que Jesus está naquela bola branca. E então ele compõe a oração do tão sublime sacramento. E ele diz assim: venha a fé, por suplemento, os sentidos me completa. Na verdade é um cara inteligente dizendo: a minha cabeça não consegue entender, mas se o Senhor me ajudar, eu posso crer, porque a fé é a certeza daquilo que não se vê. Tudo isso que eu falei agora tem uma finalidade só. A obra do Espírito Santo nessa tarde precisa acontecer no seu Nicodemos, na sua cabeça. Se o Espírito Santo não rachar sua cabeça e não entrar dentro dela, para você deixar de viver na carne e passar a viver no Espírito, a ponto do vento soprar onde ele quer, e você ouvir o ruído, mas não saber para onde vem nem para onde vai, tudo que a gente fizer aqui vai ser só um teatro. Cadê o cascudinho na cabeça? Fala: Nicodemos. Vai! Fala: dá um bem com força em quem está falando. Nicodemos. Eu quero, nos minutos que eu tenho, te dar algumas dicas de como ajustar esse Nicodemos aí. Amém? Só para quem me dê mais um sorriso, que eu estou cansado para dedéu. Eu estou há 7 dias sem voltar para casa, é a 13ª pregação já. Me dá um sorriso gostoso para eu não morrer. Uau, 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 uau. Talvez eu vou contrariar você, mas eu preciso pregar para gente inteligente. O maior problema hoje do Nicodemos é porque nós estamos numa geração onde se valoriza o Nicodemos. E que tristeza, eu não tenho nada contra quem é, mas eu não sou. Todos os meus irmãos pregadores estão enveredando na linha do coach. E qual é o problema do discurso motivacional? Você pode, você consegue, você é o cara, seja feliz, cuida de você, tire tempo para você. Quem não gostar de você, dane-se, porque você é especial. Você. A pessoa quer que você valoriza o Nicodemos. Mas qual é o problema disso? Paulo, inteligentíssimo, estudando na faculdade de Gamaliel, que era muito maior do que Harvard. Paulo falava 4 idiomas: hebraico, aramaico, grego e latim.
E no capítulo 7 dos Romanos, ele diz: irmãos, eu poderia me valer de oratória, porque inteligente eu sou, mas eu prefiro me gloriar nas minhas fraquezas, porque eu não consigo fazer o bem que eu quero, e acabo fazendo o mal que eu não queria fazer, porque em mim o bem não habita. Um dos homens mais inteligentes da Bíblia está dizendo: se eu for confiar no Nicodemos, vai dar problema, porque o Nicodemos só faz cagada, o Nicodemos é cabeça dura. Eu preciso gloriar na graça de Jesus Cristo. Portanto, o seu eu não está no centro. Você não é tudo isso que você acha que você é. Na verdade, você tem que humilhar o Nicodemos, não é valorizar o Nicodemos. E quanto mais eu leio Bíblia, mais eu fico esbabacado. Porque quando aquele homem foi falar com Jesus, Jesus não falou: valoriza o seu Nicodemos. Jesus falou: renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e me segue, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus não falou: você é o cara. Jesus falou: eu sou o cara. Você mata o Nicodemos e me obedece, que eu honro você. Eu mesmo aplaudo. Uau, 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 uau. Você está aplaudindo por quê? Você não aplaudiu, para que você está aplaudindo? Uau, uau, uau. Isso aqui é pregação de altíssimo nível, altíssimo nível. Por que a gente não vê batismo no Espírito Santo hoje em nossas paróquias? Porque a proposta de Jesus é: Nicodemos, eu vou rachar sua cabeça e o Espírito Santo vai mudar a sua mentalidade. Nos nossos dias a gente fala: vem Espírito Santo, mas a gente faz a nossa vontade, o que a gente quer, o nosso conforto, o meu eu, o eu. A gente volta para casa e nada muda. Por quê? Porque o seu Nicodemos está à frente do Espírito. Fala para quem está do seu lado: hoje eu vou rachar sua cabeça, nem que seja na porrada. Eu vou rachar. Me desculpa, não é nenhum pecado ser inteligente. E eu sou tão inteligente que eu entendo que se eu abandonar Jesus Cristo e começar a fazer a vontade do Nicodemos, eu vou jogar minha história inteira no lixo. Por que eu consigo ser fiel à minha esposa? Porque eu morro para mim mesmo e peço ajuda, dizendo: Senhor, em mim o bem não habita, me ajuda. Se o Senhor não me ajudar, vai dar merda. E esse é o problema, essa geração mimizenta que chega na igreja. Ninguém pode ser corrigido, ninguém pode falar nada, porque você tem que ser acolhido, você tem que ser amado, tem que valorizar, tem que falar o que você gosta, tem que ter estacionamento, tem que ter ar-condicionado, porque é a cultura do eu. Parece que a gente sai de casa para adorar o Nicodemos, é o eu que é adorado. Não, queridos, a gente sai de casa para adorar a Deus. O centro do culto não é você, o centro do culto é Deus. O centro do culto é Deus. Tem que pagar mesmo, tem que chegar mais cedo mesmo, tem que pegar fila mesmo, tem que passar vontade no banheiro mesmo, tem que passar calor mesmo. Por quê? Porque o centro do culto não é você, o centro do culto é Deus. A gente sai de casa para adorar a Deus. Então você começa a matar o seu Nicodemos. Eu queria tanto ver minha esposa, mas eu não mando em mim mesmo. Então eu vou renunciando às minhas vontades, para que habite em mim a graça de Cristo. Portanto, se você quiser um batismo no Espírito Santo genuíno, aleluia, você vai ter que começar a morrer para si mesmo. É morrer, você precisa quebrar o Nicodemos, moer o Nicodemos, dizendo: não é você que manda em você, não é a sua vontade, não é o seu querer, você não é bom, você não é o cara. Mentiram para você. Não apoia em você mesmo. Quem apoia no ser humano vai ficar na carne, e quem está na carne não tem força. Você precisa hoje dizer: Senhor, me joga na parede, me chama de lagartixa, me quebra, me arrebenta, me destrói, me batiza com o teu Espírito.
E é interessante Santo Tomás de Aquino dizer que nos fins dos tempos, o problema da humanidade não seria o diabo, seria o eu. Eu trabalho há 15 anos com terapia de casais. Dos meus 7 livros, 2 é para casais. E você sabe qual é o problema dos casais não viverem bem? Eu. Chamado hoje nos consultórios e nas terapias de incompatibilidade de gênio. Você sabe o que é incompatibilidade de gênios? É 2 pessoas que diz que se ama, mas não tem coragem de morrer para si mesmo para fazer o outro feliz. É Nicodemos comendo Nicodemos. É uma panela de pressão que vai explodir. E aí chega pra gente: ai Moisés, eu queria que você fizesse uma oração de cura e libertação, porque eu acho que as pessoas têm inveja no meu casamento. Eu não sei quem que tem inveja de um casamento de 2 idiotas, cheio de razão, que brigam entre si, que não tem humildade de calar a boca. Quem que tem inveja de uma desgraça dessa? Fala para quem está do seu lado: o problema do seu casamento não é demônio, não, é o Nicodemos aí, filho. Fala com ela aí, por favor, senhor. O demônio existe? Existe. Catecismo da Igreja Católica diz que o demônio existe. Código de Direito Canônico diz que o demônio existe. Os santos disseram que o demônio existe. Os doutores disseram que o demônio existe. A Bíblia diz 97 vezes que o demônio existe. Mas 90% dos nossos problemas não são demônios, são problemas comportamentais. É Nicodemos taiando o sangue de alguém. A maioria das pessoas que saíram da minha comunidade, a maioria das pessoas que saíram dos renascidos em Pentecostes, saíram porque o diabo tirou de lá. Não saíram porque eram Nicodemos. Não sabe amar, não sabe perdoar, não tem sensibilidade, não tem paciência, e vai taiando, e vai brigando, e vai discutindo, porque quer o seu espaço, porque porque eu é a minha vontade. Aí não obedece, não aceita ser corrigido, não aceita formação. É Nicodemos, eu, e foi embora da comunidade. E aí o pior é que vai embora da comunidade e grava um vídeo dizendo: pessoal, Deus está me chamando para um tempo novo. Está chamando para tempo novo? Não, você é um ignorante, um idiota, você é um palhaço, você. Só idiota que assiste videozinho no Facebook de quem abandonou obra e diz que está mais feliz porque agora é um tempo novo. É claro que é um tempo novo, não tem que obedecer a ninguém, não tem mais regra, não tem mais fundador. Você faz o que você quer, conseguiu o que você queria. Nicodemos, filho do cão. Levantaram a plaquinha ali que é para eu calar a boca, ó. Nicodemos. Alguém está me ouvindo? Embora o demônio é tudo isso que a igreja e a Bíblia ensina, os nossos problemas atuais não são demônios. É cabeça de ser humano. Por que você e os seus filhos têm problema? Por que você e os seus pais têm problema? É um bando de Nicodemos morando na mesma casa. Vocês vão um matar o outro. Por que a gente vem servir a Deus num retiro e a gente briga servindo a Deus num retiro? A gente briga porque está servindo, briga por causa de fila, briga por causa de marmitex, a gente briga por causa de uma bênção, briga por causa de uma flor, a gente briga o tempo inteiro. É um bando de Nicodemos vindo para a igreja e não muda. Fala para quem está do seu lado: eu vou rachar sua cabeça, ordinário. Portanto, qual é a dica para você vencer o Nicodemos? Tirar o seu eu do centro. É negócio de eu, é uma desgraça isso. A cultura do eu é uma desgraça.
Por isso que eu não falo da minha vida com ninguém, porque ninguém me entende. Alguém me pergunta: e aí, irmão, está pregando muito? Nossa, graças a Deus, tive mais de 1000 pedidos de missão, estou torado na estrada, estou fazendo 30, 35 pregação por mês. Em vez do filho de uma égua dizer glória a Deus, o filho de uma égua diz assim: não, mas também, né, tem que ter tempo para você, você tem que tomar cuidado, como é que fica a sua família? Fala: cala a boca, Nicodemo do cão. Se eu estou pregando muito é porque você não está fazendo nada, filho do diabo. Eu estou trabalhando para mim e para você. Eu não aguento mais gente burra. Eu não aguento mais você pregar o dia inteiro e aparecer alguém: ó, eu vi que falta o ar na hora que você prega, que você fala muito, muito rápido. Eu trouxe aqui um remedinho, ó, que é muito bom para garganta. Inclusive assim, Deus mandou te falar para você cuidar da sua saúde, porque, né, nós precisamos de você para mais tempo. Falou: ó, se eu não estou tendo tempo nem de cuidar de mim, é porque você está cuidando tanto de você que eu tenho que trabalhar para mim e para você, ué. Toda hora aparece alguém para pregar para a gente, né, boy? Eu não estou caçando ninguém para pregar para mim. Eu sei de tudo que eu tenho que fazer. Se algumas coisas eu não faço, que eu ainda não consigo, porque eu só sou um. Mas é a geração do Nicodemos. Você tem que tirar tempo para você, você tem que tirar tempo para sua família, você tem que se cuidar, porque nós não vamos salvar o mundo inteiro. Você pode ir mais devagar, porque senão você morre e tudo fica aí. E a nicodemaiada, nossa, eu acabei de criar isso agora, ficou legal, não ficou? A nicodemaiada, porque porque inclusive porque você sabe, né? Mas eu já li a Bíblia inteira 7 vezes e não aparece a palavra eu, aparece a palavra morre para você, que eu vou fazer. Hoje é dia do Espírito Santo rachar a nossa cabeça e colocar dentro da nossa cabeça um sistema de governo. Só isso para fechar, 2 minutinhos, só 2 minutinhos para a gente orar. Quando você morre para você mesmo, você dá ao Senhor liberdade dele colocar o trono de Cristo Rei do Universo dentro da sua cabeça. Uau! Imagina eu quando conheci Jesus com 17 anos, há 28 anos atrás. Eu estava voando alto. Eu ia à missa de manhã, de tarde, rezava 3 rosários por dia. Eu varava a madrugada comendo Bíblia, fazia 3 horas de adoração santíssima. Eu estava um trator. Mas eu tinha um medo de não fazer a vontade de Deus. Aí um belo dia eu fui rezar. Eu falei: Jesus, eu acho que inteligente eu sou. Sempre tirei 9, 10 em tudo que eu fiz. Não tenho dificuldade para nada. Só que a minha cabeça é muito rápida. E eu tenho medo da minha inteligência roubar a sua graça. E Jesus falou: então renuncia a si mesmo. Me dá a sua inteligência. E aí um belo dia na madrugada, no meio das lágrimas, eu falei: Jesus, eu não quero mais ter direito de escolha. Eu sei que o livre-arbítrio me aponta o ponto A e o ponto B, e eu posso escolher um dos dois, mas eu tenho tanto medo de errar que a partir de hoje eu não quero mais ter direito de escolha. Eu abro mão da minha liberdade, eu abro mão da minha inteligência, eu abro mão das possibilidades. O Senhor só abra uma porta e manda eu passar, e eu obedeço, para eu ter certeza de que eu não vou escolher a porta errada. Eu não lembro em 27 anos a última vez que eu errei na minha vida, porque mesmo sendo inteligente, quem manda na minha vida não sou eu. Hoje eu decido vida das pessoas. Hoje, se eu mandar um casal separar, eles se separam porque eles acreditam que Deus falou comigo. Hoje nos meus drogados eu decido vida. Tem gente que passa pela minha mão e depois é assassinado. Eu só lido com bomba, pedofilia, adultério, escândalo, cada loucura que não dá para contar aqui. E eu me sinto muito tranquilo em resolver a vida dos outros, porque não é o Nicodemos que manda em mim. Eu queria saber se você tem cacife hoje.
na festa de Cristo Rei, e dizer: monta um escritório dentro da minha cabeça e governa a minha história, porque a partir de hoje eu abro mão das minhas vontades e eu só faço o que o Senhor quer. Se você fizer essa oração, a partir de hoje a sua vida mudou totalmente, em nome de Jesus Cristo. Totalmente, totalmente, totalmente. Dá um cascudinho na sua cabeça e diga: Ele quer rachar a minha cabeça, como rachou a de Nicodemos. Colocar um trono de governo dentro da minha cabeça, porque tudo que eu preciso está aqui. E se Ele for o Senhor, Rei da minha cabeça, Ele será o Senhor da minha vida inteira. É isso que nós vamos pedir nessa adoração. Só mais uma coisa para terminar, que você não vai me ver tão cedo. Não, agora eu estou muito famoso, eu não volto aqui mais não. Para o Moacir xingou eu. Falei que eu era famoso. Deu certo o que Jesus propôs para Nicodemos? Deu. Na sexta-feira da paixão, depois que Jesus morreu, Nicodemos pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus da cruz. Bateu um WhatsApp para o seu amigo José de Arimateia, rico. Isso é chamado no mundo empresarial de network. Mandou um WhatsApp e pediu um trono digno e novo, que nunca ninguém foi enterrado. E Nicodemos tirou o corpo de Jesus da cruz e enterrou. Quem enterrou Jesus Cristo? Nicodemos. Pode ficar de pé e pode aplaudir, e nós vamos orar. Dá um abraço a quem está do seu lado e fala: Nicodemo.